Bem-vindos a mais uma leitura, capítulo a capítulo de Hunter x Hunter, a partir do início do arco Expedição ao Continente Sombrio. Todos nós empolgados com essa iminente volta do Togashi, que criou uma conta no Twitter, está postando storyboards da obra. Em breve deve voltar na Jump e a gente vai cobrir esses capítulos. Para isso estamos se preparando, tá bom? Então desde o capítulo 340, se você for no canal All Blue, tem todo capítulo com leitura dublada, beleza? Para incentivar, para ser um complemento aos teus raciocínios, porque é muito denso, né? Então agora a gente vai pro capítulo 348 do volume oficial, prezando a melhor tradução possível, já que Hunter x Hunter se trata de um mangá muito denso textualmente, tá bom? Vamos lá, capítulo 348, Determinação. Prova final do exame Hunter, avaliação da capacidade de coleta, análise e aplicação de informações. Este é um vídeo transmitido pelo senhor Beyond Netero e o imperador Kakin para o mundo inteiro, no qual é declarada a intenção de viajar ao continente sombrio. É muito louco que o exame Hunter teve todo um tom político aqui, né? Porque, afinal, eles precisavam detectar possíveis infiltrados da galera do Beyond. Levando em consideração este vídeo, responda as seguintes 3 perguntas. E aí, né, é a Tido que está falando, né? Sobre este anúncio, você já tinha ciência dessa informação antes da data de transmissão do vídeo? Se sim, explique na medida do possível o método e o histórico da obtenção dessa informação. Do contrário, responda quais métodos poderiam ter sido empregados para conseguir essa informação antes do anúncio. 3. Cite todas as vantagens econômicas, sociais e culturais que puder imaginar sobre o fato de se ter essa informação antes do anúncio. Sim, eu sabia antes do anúncio, mas infelizmente não posso revelar a fonte. O benefício está no mercado de ações, setor de construção, de infraestrutura, entre outros. Mas o benefício mais lucrativo é para a família imperial de Kakin, pois é limpo, não sabe de nada. Sabia antes do fato, sim, por meio de um informante que me veio fazer uma proposta. Levando em conta a relação das forças políticas entre Kakin e a V5, me tornar um Hunter fará com que, depois da viagem, é sujo. Ele mistura verdade com mentira para tornar a sua origem nebulosa. Odeio ter que admitir, mas não sabia sobre o que foi contado no vídeo de antemão. Mas acho que eu procuraria um contato com alguém do alto escalão de Kakin e é sujo. Está escondendo informações importantes. Surpreendente! Realmente. Achei que tínhamos eliminado praticamente todos os espiões na primeira fase do exame, fingindo que era um teste mental. Mas não esperava encontrar tantas pessoas capazes de passar pela termografia e o detector de mentiras. Não é isso. Falo da sua habilidade. Você disse que não sabia se poderia ser útil, mas parece até que a sua habilidade existe apenas para esta ocasião. Continuo dizendo para não superestimá-la. É verdade que encontramos mais espiões do que prevíamos, mas isso não garante que não deixamos nenhum escapar. Você diz isso sabendo que pode falhar? Na verdade, nem eu sei ao exato como esse poder funciona. Considerando que, em situação normal, não posso usar essa habilidade, a menos que esteja diante do alvo, imagino que detecto variações mínimas que são imperceptíveis, a ponto de eu mesmo não saber que estou percebendo e transmito isso à corrente inconscientemente. Quando estou no tempo imperial, consigo aguçar a habilidade ainda mais, podendo ter essa percepção mesmo através de imagens. Pelo menos, essa é a minha dedução. Isso contanto que eu tenha visto anteriormente o alvo em pessoa, mas é só uma habilidade para perceber mentiras que a pessoa treinou muito para contar. Não é o suficiente? Qual a falha? Suponhamos que eu seja um espião. Se eu precisasse enganar alguém com um poder similar ao meu, eu procuraria alguém capaz de apagar a memória dos outros, ou alguém capaz de manipular os outros em nível inconsciente. Não para esconder a mentira, mas para apagá-la. Se a pessoa não souber que está mentindo, provavelmente a minha corrente não vai se mover. A gente vê um caso parecido em Death Note, né? Quando o Raito Yagami decide apagar a própria memória, porque aí não tem como ele cair em nenhuma casca de banana deixada pelo L
e pela força-tarefa da polícia em conjunto com o L, né? Entendi. Dito isso, eu lhe pergunto, se alguém no alto escalão da associação tivesse um poder similar ao meu, ou conhecesse alguém com essa capacidade, e essa pessoa estivesse do lado inimigo, acho que ela instruiria o seu companheiro a passar pela armadilha dupla do exame Hunter da forma que acabei de contar. Existe essa possibilidade? Miss Aston pensa, e aí você imagina um som de música clássica, né? Na noite, tá lá o quarto príncipe Serienich. Serienich. Benjamin. Fala, irmãozão. Pode comemorar. Tenho ótimas notícias. O velho aceitou. O Benjamin, que é o primeiro príncipe, ele tá dando um mata-leão no leão! O cara levou a sério a palavra, né? A expressão. O cara tá indo aí no literal. Vamos lá. Dar um mata-leão no leão. O velho aceitou. Sério? É. Ele disse com todas as palavras. O único que sobreviver a essa viagem será o próximo imperador. Oh, Deus. Seja louvado. Finalmente. Eu finalmente vou poder limpar todos vocês, seus lixos. Durma tremendo, Benjamin. Eu vou ser o imperador. Acha mesmo que pode vencer? Tá drogado? Sou naturalmente assim. Já avisou os outros? O velho vai mandar um mensageiro para contar os detalhes a todos os nossos irmãos. Mas é que eu queria ser o primeiro a te avisar. Pois eu vou cuidar pessoalmente de você. Eu vou quebrar cada osso do seu corpo com as minhas mãos. Ai, que medo. Tô tão apavorado que não quero que você ligue mais pra mim. Um homem que se acha o cara é a versão masculina da mulher que fica agindo como se fosse a fofinha. Você não concorda? E o cara matou mesmo o leão. E você vê que no corpo de uma das mulheres mortas, o Serienich, veja como o cara é macabro e excêntrico, é o psicopata americano do filme do Christian Bale. No corpo de uma das mulheres que ele matou, ele chama um artista que provavelmente deve ser de submundo para fazer uma arte no corpo dela. Que doideira. Se a mulher inteira não foi a arte em si, mas eu creio que pelo contexto dos capítulos anteriores, que ele fica chamando um par de mulheres e mata a sangue frio, deve ser no corpo de uma mulher. Olá, Teta. Como estão as coisas? Todos os 5 foram aprovados, mas com condições. Imaginei. É como se fosse uma formalidade em cima de um pedido prévio feito pela associação. Foi muita sorte eles terem decidido colocar 15 assistentes no navio para cada príncipe. Vários príncipes pensaram da mesma forma. Bom, qualquer um pensaria, a menos que seja um idiota. Quanto mais pessoas pudermos contar, melhor. Afinal, estamos falando de irmãos que não se aturam e que terão que viver no mesmo barco durante vários dias. Mas tem uma coisa, fomos avisados que se mantivéssemos ou ocultássemos sobre as perguntas feitas pela associação, seríamos desclassificados. Consideramos que eles poderiam usar algum equipamento para detectar mentiras e tivemos que explicar sobre nossas filiações e ordens e a relação complexa entre os príncipes na questão de sucessão. Bom trabalho, não tem problema. Os únicos que não apareceram foram os guardas do primeiro e do sexto príncipe, certo? Exatamente. Posso perguntar como adivinhou? Arrogância e ciúme. Nosso querido primeiro príncipe Benjamin nunca aceitaria que os seus soldados excepcionais fossem julgados por uma mera associação de hunters. E Tyson jamais permitiria que seus queridos soldados fizessem parte de outra organização. A propósito, teve algum guarda que não passou no exame? Sim, todos os homens do sétimo príncipe foram reprovados. Ele estava reclamando com a associação. Sabia que teríamos um idiota. Deve ter sugerido assassinato aos seus soldados sem pensar que teria detector de mentiras. Bom trabalho. Volte à sua função regular quando retornar ao Império. Sim! Eu aviso os seguranças sobre os postos
e as ordens antes de embarcarmos. Distribua as plantas do navio e avise a todos que quero que conheçam bem o interior da Black Whale. Quero que pensem em todos os cenários possíveis, passagens secretas, pontos cegos, tempo de deslocamento, possibilidade de modificação, etc. Tem uma coisa que falta nos 7 pecados capitais: a ignorância. Aquele que não conhece o seu lugar é o maior pecador. Tá fora de cogitação qualquer outro porco além de mim assumir o trono. Fora de cogitação. Primeira pitada do Battle Royale de Kakin. É no próximo, semana que vem, na próxima live extra, que o estribilho começa, viu, gente? Acho que não existe essa possibilidade. Fundamente. Considere que é, em grande parte, apenas especulação minha. Primeiramente, acho que não existe ninguém com tal poder dentro dos 12 signos. Eu disse acho, porque não conheço o poder de todos. Mas podemos confirmar isso em breve. Originalmente existiam 3 facções no 12 signos. Mesmo nas missões ordinárias é comum as facções agirem juntas, por uma questão de afinidade. Cada membro de uma facção conhece o poder dos outros da mesma facção, mas não de gente fora dela. E aí, gente, você vê que não tem os nomes aqui, né? Mas é muito importante esse quadrinho para ver, em questão de afinidade política, quem se dá bem dentro dos 12 signos. Então, por exemplo, Botobai, Mizayston, eles são de uma facção moderadamente conservadora, com foco no equilíbrio. O Jin é uma exceção, é um idiota inabalável, entre parênteses, idiota. Reitera, né? Lembrando que tudo isso são raciocínios do Mizayston. Com precisão, ele pode falar do porquê dessa identificação política dele, né? Ele se coloca como na facção moderadamente conservadora, mas pode ter nuances em relação aos outros, tá bom? Como o Ginta e a Tidal, que também estão na facção dele. Tem outros 3 ali, né, do signo do coelho, do macaco, que estão como reformistas, os falcões. Então, eles até querem manter o status quo de como está funcionando o governo, porém com algumas mudanças, mas não uma mudança total. Tem os liberais apolíticos, é por isso que o Tigre está aí nesse grupo, né? Você vê o quanto o cara é meio lelé da cuca, né? E aí, gente, tem uma curiosidade aqui que eu estava até debatendo antes com a galera que está no ao vivo. O Pariston, né? Ele é de extrema esquerda e patriota. E aí tem, entre parênteses, incompreensível, porque os movimentos do Pariston não é de extrema esquerda. E aí é por isso que rola, né? Esse parêntese chamando de incompreensível. É incongruente, não converge a teoria e prática, né? Mas bom, o Mizayston, quando mostra esse diagrama pra gente, ele fala: cada membro de uma facção conhece o poder dos outros da mesma facção, mas não de gente fora dela. Então o Mizayston conhece os poderes do Ginta, da Tidal, do Botobai, mas ele não conhece os poderes dos outros signos, né? Então precisa haver aí um intercâmbio, né? Mas nessa missão, como agiremos em equipes de especialização, solicitamos que os 12 signos compartilhem informações, inclusive dos poderes, para fortalecermos a cooperação. E todos concordaram. Então, tipo, rolou uma mistureba. É meio legal, né, que o Togashi ele mostra a parada. Como tá a ideologia política e como tá a organização em relação a cada tipo de força-tarefa. Então, por exemplo, os signos do tigre e do macaco estão com o Botobai. Cada um estava no seu quadrado, politicamente falando. Mas agora se juntou 3 tipos diferentes na parte da defesa. A mesma coisa para ciência, inteligência e biologia. Então, pô, eles têm que saber qual é o potencial do meu parceiro aqui. Né? Então, ó, eles vão ter que apresentar os poderes para essa missão particular.
E é aí que podem pegar alguém na mentira. Acho que é sinal de que todos sabem da importância desta missão. E também para mostrar que não tem nada a esconder. Isso se aplica a mim também? Não. Sei de seus motivos através do Leório. Não pretendo perguntar sobre os seus poderes a fundo e nem contar aos outros. Por outro lado, também não posso falar sobre o poder dos outros a você. Sinto muito. Tudo bem, sou eu quem devo me desculpar por qualquer inconveniência. Muito legal, né? Como os caras são gentlemen, os caras são educados, velho. Conversando. E aí o Kurapika... O que foi? Só pensei que as coisas não iriam tão bem se eu estivesse sozinho. O simples fato do Leório estar envolvido já tranquiliza bastante. Também tem nos facilitado muito. Muito legal o carinho que o Kurapika tem não só pelo Leório, mas num balão desse você lembra do Gon e do Killua também, né? Continuando com a fundamentação. Uma vez que vamos compartilhar as informações sobre os poderes dos 12 signos, não acho que temos alguém com um poder similar. E quanto a ter um conhecido com um poder similar, a resposta também é não. Fucei o histórico de todos os membros da associação, verifiquei a frequência e avaliação de suas missões de espionagem e investigação, e não encontrei ninguém com resultados fora do padrão que pudesse caracterizar alguém com o poder que estamos procurando. Lembrando que esse poder que eles estão procurando é alguém que consiga burlar a capacidade do Kurapika em perceber verdades e mentiras. Considerando o tipo de poder, não existe a possibilidade da pessoa estar envolvida em missões altamente confidenciais, especialmente se for em organizações de inteligência de fora da associação. Sim, com certeza. Mas o resultado dos testes diz que não. Se existisse um traidor entre nós e ele tivesse adotado medidas contra alguém capaz de detectar mentiras, tem duas coisas que não fazem muito sentido. O mercenário Muhel e o bioquímico Yunde não teriam sido aprovados. Não teriam sido reprovados. Desculpa, gente. Ambos são profissionais excepcionais. Yunde, especialmente, planejávamos até nomeá-lo para intermediar a equipe científica de biologia. Cheguei até a duvidar do equipamento quando ele foi pego na primeira fase. Se um dos nossos tivesse alguma medida contra as armadilhas, teriam usado para proteger pessoas que poderiam assumir esses cargos importantes. É claro que os dois podem ter sido usados apenas para desviar nossa atenção de um espião ainda mais eficaz. Enfim, as possibilidades são infinitas. Contudo, tem uma coisa que me deixa bastante alarmado. É o fato do Pariston ter ido embora sem causar muitos transtornos depois da eleição. Será que isso não é porque ele ainda tem um aliado entre nós? E muito legal a cabecinha dos demais zodíacos, tirando o próprio Mizaston, Kurapika e Leório, formando uma interrogação, né? O climinha de mistério, a trama vai se afunilando, a conspiração. Entendo. Posso verificar isso sem que ninguém perceba. Se quiser, posso ajudar. Reunião dos Zodíacos. O que tem de tão urgente pra contar, Mizai? E ainda por cima deixando os dois novatos de fora, vai discutir sobre como aprontam uma pegadinha com eles? É sobre os nossos poderes, não é? Como equipe de defesa, quanto mais rápido trocarmos as informações, melhor. Sim! E junto com isso, tem uma coisa que precisamos confirmar, antes de partirmos para a viagem. Alguém do grupo do Beyond pode estar entre nós. Vocês são capazes de revelar seus poderes mesmo sabendo disso? Hã? Como assim? É claro que não tem. Por que tá falando uma coisa dessas? Ei, você tá falando sério, Mizai? Se eu tivesse conhecido o Beyond muito antes de ouvirmos sobre a missão do presidente, eu acho que teria ficado feliz em ajudar ele. E acho que não teria mudado a minha posição mesmo depois de ver o vídeo. É apenas uma questão de ordem dos acontecimentos. Não estou falando de traição ou suspeita. As duas posições são perfeitamente válidas. É por isso mesmo que estou perguntando: podem revelar seus poderes mesmo assim? Pois eu posso! No meu poder Cross Game, uso 3 cartas de cores diferentes para instruir e limitar as ações dos outros. Com o azul, faço a pessoa entrar em corte. Com a amarela, aprisiono. E com a vermelha, se retirar. Este é o meu poder. Vou embarcar na missão independente de ter ou não pessoas aqui com posição diferente da minha. Estamos falando em determinação.
Tá lá a câmera de vigilância e o Kurapika avaliando. Limpo, limpo, limpo. O traidor é o Saiu, o macaco. Eu me perguntei se tinha revelado o traidor nas nossas primeiras leituras de capítulos, porque eu não lembrava, mas é bem explícito, gente. É um macaco. Sério. O Saiu. Então ele tá em conluio com o Beyond, com o Pariston. Pariston joga pra todo lado, né? Se brincar, o Pariston deve até já ter contato com algum príncipe de Kakin, velho. E aí tem esses cantinhos de página, né? O Jim conversando com o Pariston. Parece que você usou o termo ousado errado. Hã? Não é uma pessoa que gosta de fazer loucuras? Em parte sim, mas ousado é igual a arrojado, que tem inovação. O termo sem noção funcionaria melhor. Ah, gente, muito boa essas leituras, velho. Então se liga numa coisa. Eu já dei uma folheada no capítulo 349. Você vê que a situação do Jim ali naquela facção Pariston Beyond Jim tá meio que encaminhada. Sabemos de tudo que precisamos saber. Descobrimos o traidor nos Zodíacos e como eles vão se dividir para suas missões específicas dentro do navio baleia. Tá bom? Qualquer coisa, a gente volta aí nesse capítulo para relembrar de como eles estão divididos. Tá certo? E agora, capítulo 349, é que começa a apresentação dos príncipes e o Battle Royale de Kakin, propriamente dito. Se você gostou, deixa o joinha, comentário, manda um valeu demais, tá bom? E até a próxima.